Olá a todo mundo, esta é a quarta videoaula do mini-curso sobre o livro Expiação, de Eleanor Stamp. Nós já estamos nos aproximando do fim deste percurso. Além desta, nós teremos apenas outra, quinta e última videoaula. E nesta aqui, como anunciado ao fim da aula anterior, nós começamos a aprofundar, ou menos do que isso, nos familiarizar de um ou outro detalhes daquilo que é a caracterização mais precisa, mais específica, mais concreta que a autora faz de como se dá, no entender dela, tomisticamente inspirado, em grande medida, a obra expiatória de Cristo, o conceito cristão de expiação, essa doutrina teológica central. Nesta quarta aula, nós exploraremos isso a partir de algumas narrativas que são interpretadas pela autora ao longo do livro, e na quinta e última aula, nós o faremos a partir de alguns casos concretos, exemplos reais de pessoas e grupos que são mencionados pela autora ao longo do livro. Esta nossa quarta aula é coisas que só as histórias ensinam, os evangelhos e algumas outras fontes. Como nós vamos perceber nesta videoaula, os conceitos-chave do livro são explicados centralmente por meio de narrativas. E esse que pode parecer um recurso questionável para alguns e, no mínimo, ousado para os outros, é bastante coerente à tese que temos visto ser central para a própria autora, ou seja, a da prioridade, da eminência que o conhecimento interpessoal tem na nossa experiência e o papel que as narrativas desempenham como meio de fazer circular, de transmitir este conhecimento que é de tipo pessoal e que não é redutível àquilo que é proposicional. No percurso desta aula, nós começaremos por ver, sempre brevemente, como Stamp contrasta a narrativa bíblica de sacrifício a algumas outras alternativas. Em segundo lugar, como ela interpreta a cena da tentação de Cristo por Satanás no deserto. Em terceiro lugar, como ela interpreta o grito de abandono na cruz, o brado de Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E, por fim, algumas consequências que nos encaminharão para o momento final dessa nossa incursão pelo livro, aquilo que Stamp parece querer fazer, permitir que transborde dessas narrativas e que chegue até nós como o meio em que nós podemos aprender, podemos assimilar algum sentido para a noção de expiação, tal como a teologia cristã a propõe, a sustenta. No caso das narrativas sobre sacrifícios, o papel que elas desempenham no argumento de Stamp tem a sua importância, inclusive para reiterar o distanciamento que ela impõe entre o conceito de expiação e a ideia de que o que a definiria é a prática de um sacrifício em que o pecador é substituído por uma vítima sacrificial que recebe no lugar dele a pena pelo seu pecado, e em vez disso ela quer mostrar que, assim como é outro o sentido de expiação, é outro também o próprio sentido do sacrifício, tal como sustentado, narrado, sobretudo, precisamente, nas escrituras cristãs, na Bíblia hebraica e no Novo Testamento. O contraste principal que ela traça se dá entre o sacrifício homérico, o sacrifício como retratado nos escritos atribuídos a Homero, notadamente na Ilíada, e
os sacrifícios, e um caso especial de sacrifício descrito, narrado na Bíblia hebraica. Na Ilíada, um sacerdote de Apolo chamado Crises tem a filha sequestrada pelos gregos e ele roga a Apolo, deus de quem ele é sacerdote, que envie uma praga contra os gregos sequestradores da sua filha. E depois que essa praga é enviada, eles não só devolvem a filha de Crises, como oferecem animais em sacrifício para aplacar a ira de Apolo e para que ele cesse a punição, cesse a praga que foi enviada contra eles. Aquilo, portanto, porque o deus Apolo mais zela, e aquilo que é a fonte da cobrança que ele tem a fazer, da exigência que ele tem a sustentar, é a sua própria honra. É fazer jus àquilo que lhe foi pedido pelo seu sacerdote, e de modo que isso, a única coisa que pode deter o cumprimento daquilo que lhe foi pedido é um novo pedido que se faça a ele, como uma oferta a ele, como um tributo rendido a ele, como um sacrifício que se oferece a ele. O modo de mover a ação de Apolo é oferecer a ele sacrifícios presentes, é honrá-lo, e ele agirá em conformidade ao reconhecimento que ele vê obtido da sua honra por uma pessoa ou por outra, por um grupo de pessoas ou por outra. E o cumprimento, a realização disso que lhe é pedido, a consequência do oferecimento a ele de uma oferta sacrificial, acontece custe o que custar, acontece mesmo sem a garantia de que algum padrão, alguma exigência de equidade ou equilíbrio ou justiça seja satisfeito. Por exemplo, no caso dessa história narrada na Ilíada, quem é verdadeiramente responsável por reter a filha de Crises, por não devolvê-la a ele no primeiro momento em que ele a pede, que é Agamemnon, nem sequer é alcançado pela praga de Apolo, que em todo caso é enviada e com o efeito de exterminar parte da população em resposta ao pedido de seu sacerdote, que mostrou com esse pedido reconhecer a sua honra numa ação que só pode ser modificada quando um sacrifício foi oferecido a Apolo. Em contraste a esse protótipo homérico do que seja o sacrifício, Stump elege como um exemplo elucidativo do que seja o sacrifício no entendimento bíblico e na tradição hebraica e também cristã, um caso que está narrado no livro de Juízes, Juízes 6, versículos 11 a 21, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, anunciando que está com ele, que está do lado dele, e conclamando a que Gideão tenha coragem, que lute contra os midianitas, povo com que os hebreus se achavam em batalha naquele momento. E Gideão tem como primeira reação diante daquela aparição a dúvida, a desconfiança.
porque, objetivamente, os hebreus estavam vulneráveis nas mãos dos midianitas, e além disso, ele próprio, Gideão, não dispunha de qualquer destaque, relevância especial em sua comunidade. Ele próprio provinha de uma família socialmente insignificante e pouco poderia fazer, até onde ele via, para participar de uma mudança na situação de Israel, que era desfavorável no seu confronto com os midianitas. Gideão, então, por vacilar diante do encorajamento que o anjo lhe traz, pede ao anjo e a Deus por meio do anjo um sinal. Mas para isso, curiosamente, para que Gideão tenha um sinal, é o próprio Gideão quem oferece algo a Deus, quem oferece um presente a Deus. E se isso é possível, é porque toda a prática da oferta de algo a alguém envolve, diferentemente do simples ato de dar algo a alguém, envolve a necessidade de que aquele a quem algo é dado aceite essa oferta. A dependência da aceitação por parte do outro é o que distingue uma oferta de algo que é simplesmente dado. E, uma vez aceito aquilo que é oferecido por alguém, a pessoa que fez a oferta pode se considerar como tendo recebido um olhar favorável daquele a quem ela ofertou, como tendo no mínimo sido considerada por ele digna de estar em relação com ele, de lhe oferecer presentes. Portanto, o efeito de uma oferta, inclusive da oferta sacrificial, é apaziguar não a pessoa ofertada, e no caso da relação divina-humana, não aplacar a ira de Deus, mas apaziguar o próprio ser humano que, ao se ver participante dessa relação com Deus, ao se ver digno de ter a sua oferta aceita por Deus, apazigua a si mesmo, reconhece a si mesmo como não desprezado por Deus, como não invisível diante de Deus. Aliás, Agostinho mesmo, na Cidade de Deus, no livro 10 da Cidade de Deus, repetindo a Bíblia no fim das contas, já havia feito essa síntese segundo a qual, se nós não vivemos mais sob um conflito de deuses rivais, como era suposto no politeísmo antigo, então Deus não exige nenhum sacrifício que o favoreça em comparação às demais divindades. A única coisa que ele exige é que nós vivamos numa constante oferta de amor, num constante sacrifício de amor. Isso é dito pela Bíblia, isso é lembrado por Agostinho, e essa é a síntese do que Stump quer fazer notar como distintivo da noção bíblica de sacrifício, por contraste a outras noções, a noções anteriores. Essa ideia de uma constante oferta de amor que se oferece a Deus e se oferece também aos outros, e, aliás, se oferece a Deus, sobretudo, por meio do amor que se tem em relação aos outros, é o que cumpre na teoria da expiação de Stump o momento, a etapa que ela chama, com o nome tradicional, de satisfação. Como nós já mencionamos de passagem algumas vezes, a satisfação na expiação como entendida por Stump não é oferecida pelo pecador a Deus, mas é aquilo que se oferece às vítimas, a tudo e todos que foram afetados pelos efeitos dos malfeitos, dos pecados, das más práticas que foram cometidas.
E apenas isso, apenas essa satisfação pode apaziguar, não a ira de Deus, mas apaziguar o resíduo, o resto, a mancha que fica em quem cometeu um ato mal, na medida em que ela se sabe capaz de cometer aquele ato, na medida em que ela tem a memória de ter podido cometer aquele ato, de ter desejado cometer aquele ato. Esse resíduo, essa mancha, esse resto, também Tomás de Aquino deu a isso um nome que é incorporado por Stamp em sua teoria. Isso é o que ele chama de mácula na alma. É para remover a mácula na alma do próprio pecador que o pecador oferece satisfação, não a Deus que está com ele irado, mas àqueles que foram afetados pelas suas práticas de injustiça. Por meio dessa comparação entre narrativas de sacrifício, por meio da comparação desses distintos entendimentos do que é que está envolvido no ato sacrificial, um entendimento homérico e um entendimento bíblico, por esse acesso narrativo, nós chegamos a um conceito-chave da doutrina da expiação e da teoria de Stamp, da interpretação que Stamp oferece para a doutrina da expiação, a saber, o conceito de satisfação. Ainda outro conceito-chave, noção determinante para a teoria da expiação, é acessada na exposição deste livro por meio de uma narrativa. E essa outra narrativa é a da tentação de Cristo no deserto, como já foi mencionado no fim da aula anterior. Ressoando a leitura que John Milton, o poeta inglês, no livro Paraíso Reconquistado, o livro que se segue ao Paraíso Perdido, a leitura que ele faz da cena da tentação de Cristo por Satanás no deserto, o que se tem como lição daquela cena é que o que poderia pôr a perder a obra expiatória de Cristo é se ele tivesse trocado o sofrimento pelo poder. É isso que Satanás lhe oferece, é isso a que Satanás o tenta. Na narrativa tal como disposta no Evangelho de Lucas, a primeira das 3 tentações de Satanás a Jesus no deserto é ordenar as pedras que se transformem em pão. No que está envolvido, aliás, destaca Stamp, ter com algo, no caso as pedras, uma relação supostamente genuína, uma interação supostamente relacional, falar a algo com um fim unilateral, autorreferente, arbitrário, de se satisfazer às custas da natureza desse outro a quem se fala. Se satisfazer às custas de que as pedras deixem de ser pedras, às custas de que o bem que há no ser que é próprio a esta coisa deixe de ser exercido. A própria definição de pecado, a própria definição de déficit de ser, é a isso que, neste primeiro momento, Satanás está tentando a Cristo, cuja resposta a ele vem por meio de uma citação de como sugere Stamp, de um episódio da Bíblia hebraica, o momento em que Moisés está enfatizando para o povo hebreu que mesmo o maná que eles receberam de Deus, que caiu para eles do céu, não se compara, é menos importante do que a instrução que vem de Deus a eles, do que aquilo que Deus lhes fala, mais do que aquilo que Deus lhes manda para satisfazer as suas necessidades imediatas. O modo como Cristo cita isso
é na frase, na sua resposta, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O segundo momento dessa tentação, segundo Lucas, é quando Satanás oferece a Jesus todo o poder, todo o exercício de autoridade político-religiosa sobre o mundo, sobre os povos, sobre as sociedades humanas, desde que Jesus prestasse culto a ele, Satanás, desde que Jesus adorasse a Satanás. Em resposta a isso, Cristo novamente cita a Escritura, dizendo: está escrito, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. E poderia parecer, como destaca Stamp, um procedimento ingênuo, fadado ao fracasso, a insistência de Satanás em induzir Cristo a cometer pecados óbvios, infrações óbvias à lei divina, ao código ético e religioso da própria experiência de fé do povo hebreu. Mas o que está em jogo, segundo ela, é algo muito mais sutil e muito mais ardiloso. O que está em jogo é uma batalha de inteligências, é a disputa quanto a qual é o melhor meio, qual é o meio mais eficaz de fazer cumprir a missão de Cristo. Ao oferecer a Cristo todo o poder, toda a autoridade político-religiosa sobre o mundo, sobre as sociedades humanas, Satanás está oferecendo um atalho para que, por meio do exercício direto, de uma causação direta, de uma influência desproporcional, desigual com os seres humanos, Cristo faça com que, obrigue que eles se reharmonizem com Deus. E o arremate para esse convite que Satanás faz está, segundo Stamp, na terceira e última tentação que ele oferece a Jesus, que na leitura dela, no que ela é bastante condizente à leitura poética imaginada por John Milton no Paraíso Reconquistado, como mencionei, essa terceira tentação é de fato o momento a que Satanás queria chegar ao se aproximar de Jesus no deserto e tentá-lo. Os momentos anteriores são preparatórios para esse terceiro, que é o de fato decisivo. E é aquele em que, segundo Lucas, Satanás leva Jesus até o pináculo do templo, e aqui é importante entender o sentido mais preciso do termo pináculo, que embora possa denotar o topo, o ápice, o vértice superior de uma edificação qualquer, quaisquer que sejam as características específicas deste lugar, mais precisamente o que ele parece indicar é mesmo o preciso vértice, o pequeno ponto em que culmina a estrutura, um lugar estreito, pequeno, um ponto sobre o qual é fisicamente difícil, se não impossível, se manter sem cair. É como então se Satanás levasse Jesus até um lugar em que, se ele não fizer esforço, ele acabará caindo, e o convida a fazer aquilo que parece mais fácil, contando com isso, com uma intervenção milagrosa, miraculosa de Deus para salvá-lo. Seja, segundo Satanás diz, e neste caso, curiosamente, como destaca Stamp, é ele próprio, Satanás, quem cita a Escritura ao fazer a tentação,
antes mesmo que Cristo cite a Escritura ao responder a ele, ele lembra que está dito na Escritura, nos Salmos, que os anjos cuidarão do amado de Deus. E então incita Jesus a se deixar cair do pináculo e aguardar que uma intervenção miraculosa o salve. Ao fazer isso, Jesus pareceria estar precisando recorrer ao tipo de intervenção, ao tipo de intervenção miraculosa e direta do mundo, que precisamente ele recusou fazer ele próprio na primeira tentação. Mas ao se recusar a cair de lá, também assim ele precisaria exercer um domínio, um equilíbrio e se manter sem cair no pináculo do templo de maneira miraculosa, porque o movimento natural do corpo seria cair daquele lugar. Em resumo, para Stump, nessa maquinação satânica imaginada, relatada no Evangelho de Lucas, não só, mas lida aqui segundo a ordem e os detalhes trazidos nesse Evangelho, aquilo a que Satanás está convidando Jesus é abrir mão de passar verdadeiramente pelo sofrimento que o aguarda. É abrir mão de, diante daquilo que é pedra, sentir fome e, em vez disso, exercer unilateralmente o seu poder para mudar a natureza disso que está diante dele e fazer com que aquilo que é pedra se torne pão e então o alimente e ele pare de sofrer com a fome. O convite é que Jesus assuma diretamente o poder político-religioso para, por meio dessa autoridade, obrigar as pessoas a estarem na posição que elas devem estar, a terem a atitude que elas devem ter. O convite é que Jesus conte com o exercício unilateral e miraculoso do poder divino para mantê-lo são e salvo, em vez de precisar, em sua própria carne, vivenciar o sofrimento que é próprio da experiência humana. A tentação de Cristo no deserto, segundo Stump sintetiza, é uma tentação ao docetismo. Uma tentação, ou seja, aquilo que ele é e faz apenas pareça, diante dos homens, ser a experiência da existência humana com todo o seu sofrimento. E ele esteja, no fundo, enquanto essa encenação acontece, enquanto essa aparência é comunicada aos seres humanos, que ele esteja protegido dela miraculosamente pelo exercício do seu próprio poder e pelo cuidado que Deus lhe dirige. E ao rejeitar essas tentações, o que Jesus está fazendo é assumir como parte integrante, inescapável da sua tarefa, passar pelo sofrimento. E apenas porque ele aceita, diz Stump, é que aquilo que ele faz, em especial a crucificação, a sua paixão, a sua morte, é eficaz no convite que ela faz às pessoas para que se aproximem de Deus. Isto é, parte, como nós temos visto desde o começo deste minicurso, uma parte daquilo que precisa ser explicado pela teoria da expiação é de natureza subjetiva, tem a ver com a reação psicológica que os seres humanos têm diante da oferta de reconciliação que Deus lhes oferece. E quanto a este lado do que precisa ser suprido pela expiação,
ele só é eficaz, o que Cristo faz só tem eficácia para convidar os seres humanos a ter a atitude correta diante do perdão que Deus oferece, pelo fato de Cristo ter passado por um sofrimento verdadeiro. Como vimos na videoaula anterior, é constitutivo da noção da equivalência entre ser e bem, para Tomás e Stamp, o fato de que Deus trata as coisas segundo a sua própria natureza, e no caso da vontade humana, isso significa que nem mesmo Deus se permite alterar unilateralmente a vontade humana, porque ele a trata conforme aquilo que ela é, e ela é a capacidade de exercer atos livres, voluntários, e sem violar essa que é a natureza dos seres humanos, sem transformar unilateralmente aquilo que é pedra em pão. Só o que cabe a Cristo fazer é enternecer, é atrativamente convidar os seres humanos a se abrirem eles próprios à comunhão com Deus, abrirem eles próprios a sua condição, à habitação de Deus, se abrirem para que Deus os habite. Por meio desta narrativa, a narrativa da tentação no deserto, é que se tem acesso à resposta ao questionamento quanto a como a obra de sendo considerada expiatória satisfaz, realiza, cumpre a necessidade de que não só Deus ofereça perdão, mas os seres humanos se disponham a responder de modo positivo a isso, se abrirem ao convite que Deus lhes faz. A importância considerável que isso tem na teoria de Stamp faz com que um ou outro leitores vejam em sua abordagem um laivo de abelardianismo, de exemplarismo moral. Essa faceta daquilo que Cristo faz cumpre então um papel de influenciar a atitude que os seres humanos adotam diante de Deus. Essa identificação de alguma familiaridade com o exemplarismo de Pedro Abelardo é feita, por exemplo, por Paul Fitts, num artigo que ele assina na St. Andrews Encyclopedia of Theology, um artigo chamado Jesus as the Pattern of Love in Atonement, Jesus como padrão do amor na expiação. Acontece que esse é apenas um polo, o polo subjetivo, como vimos no começo deste minicurso, daquilo que precisa ser feito por um processo expiatório, daquilo de que uma teoria da expiação necessita dar conta. Há um outro polo objetivo, aliás, predominante na teorização dessa doutrina, quanto ao qual toda a intenção de Stamp, ao contrário, é a de ser antideflacionária, é a de ser ontologizante, é a de dar realidade objetiva àquilo que se passa no que Cristo faz, de modo a permitir que, apesar da nossa pecaminosidade, sejamos passíveis de habitar em Deus. Então, na narrativa da tentação no deserto, a teoria de Stamp encontra a explicação de como Cristo faz com que os seres humanos se abram à habitação de Deus neles, mas é preciso também, e principalmente, que a sua teoria explique como é que, por meio da obra de Cristo, Deus mesmo é quem se abre para que os seres humanos, apesar de sua pecaminosidade, habitem nele. E a resposta para esse outro polo, também ela é acessada no livro Expiação por meio de uma narrativa, a terceira que vamos considerar aqui, que é a do grito de abandono.
a do brado de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Se na leitura da cena das tentações no deserto, Stump esteve em companhia do poeta John Milton, na leitura do Grito de Abandono, ela explicitamente faz ressoar, com acréscimos próprios, mas num eco que ela própria reconhece, aquilo, um comentário, uma leitura que, ao longo de alguns sermões, o cardeal Newman, John Henry Newman, expressou a respeito da cena do brado: Deus meu, por que me desamparaste? Na leitura do cardeal Newman, na verdade, desde a oração no jardim do Getsêmani, desde aquele momento de angústia em que Jesus ora ao Pai, pedindo que, se possível, afastasse dele o cálice que lhe era oferecido, e um momento de angústia que culmina num transbordamento, num suor de sangue em seu próprio corpo. Desde ali até a cruz, a dor que Cristo exprime, segundo Newman, a dor que o faz verdadeiramente sofrer, não é a dor física pura e simples, que ele é capaz de virtuosamente suportar, mas é a dor psíquica, a dor espiritual de ver cindida a sua relação com o Pai. O que acontece no momento do grito de abandono, segundo a leitura do cardeal Newman, endossada por Stump, é que naquele momento Jesus assimila em seu próprio interior, em sua própria mente, em sua própria subjetividade, a pecaminosidade humana. O conjunto, a grandiosidade, o volume e o horror de todo o mal que os seres humanos são capazes de produzir. Essa intuição do cardeal Newman é expandida e especificada por Stump em termos de uma noção filosófica nascida na filosofia da mente, nas discussões a respeito das descobertas das ciências neurais, que é a noção de leitura de estados mentais, de mind reading. É a ideia de que nós somos capazes de assimilar em nós mesmos aquilo que se passa em uma outra pessoa, na medida em que nós interagimos com ela. E essa leitura é feita não por uma inferência, não por um raciocínio dedutivo, não por uma simulação abstrata e distante, mas nós experimentamos em primeira pessoa, de modo direto, intuitivo, aquilo que está sendo experimentado por uma outra pessoa. Nós temos a capacidade de ler estados mentais. E Stump fornece uma explicação bastante engenhosa que se vale da noção teológica do atributo da onisciência divina, disponível a Cristo, caracterizado como Deus-homem, e da capacidade humana, explorada pela filosofia da mente contemporânea, de realizar leitura de estados mentais, que acontece, segundo Stump, detalhando e expandindo a intuição do cardeal Newman, é que Cristo, por meio da onisciência divina, acessa toda a pecaminosidade humana, já cometida e ainda a ser cometida, todos os atos maus, todas as perversidades, todo o desejo de cometer as maiores atrocidades na história humana, acontecida e ainda por vir. Por meio da onisciência divina, tudo isso está disponível para ele, e por meio da capacidade humana, não divina, não somente divina, mas humana, que Cristo experimenta, o modo como ele acessa
essa perversidade, esse acúmulo da maldade humana, é por meio da leitura de estados mentais, é assimilando em primeira pessoa, experimentando subjetivamente, como se ele estivesse tendo o desejo, o estado mental, a atitude de espírito dos seres humanos que produziram e ainda produziriam cada uma dessas perversidades, as quais, por meio da onisciência divina, ele acessou. É como se ele experimentasse em primeira pessoa, é como se ele tivesse, então, qualitativamente, intuitivamente, diretamente, a sensação de ser alguém que comete e que se compraz em cometer, que tem prazer em cometer, que deseja cometer semelhantes atos maus. Na metáfora, mais uma vez, vinda da ciência da informação, aqui recorre Stamp, na leitura de estados mentais, é como se nós experimentássemos offline o estado mental, o estado de espírito, a experiência subjetiva da outra pessoa. Então, é como se Cristo experimentasse offline, sem que isso se atualizasse como o seu desejo de fato e a sua condição de fato, o seu estado de espírito verdadeiro, mas de um modo verdadeiro, intenso, direto, e em primeira pessoa, ele experimentou em si mesmo o todo da maldade humana. E ao fazer isso, objetivamente o que acontece, aí está o arremate dessa engenhosa explicação concebida pela teoria de Stamp, é que a humanidade, mesmo com a sua pecaminosidade, neste momento está habitando a mente divina, está habitando o interior da divindade. E assim, se por um lado o sofrimento de Cristo por ser real torna possível o enternecimento dos seres humanos, torna possível que eles se abram a que Deus os habite, por outro lado, aquilo que subjetivamente Cristo está experimentando nesse seu sofrimento é o que complementa o ciclo e o que realiza o lado objetivo da tarefa a que a expiação se destina, fazendo com que também Deus esteja aberto a ser habitado pela humanidade pecadora. Completado esse ciclo, se completa aquilo que a expiação está destinada a realizar, a saber, uma habitação mútua entre Deus e seres humanos. Por meio dessa narrativa, a do grito de abandono, mais um conceito-chave, talvez o maior dos conceitos-chave da teoria da expiação de Eleanor Stamp, é por meio dela que ele ganha palpabilidade e mesmo apenas por essa imaginação, por esse acesso de tipo narrativo, é que a especificidade deste conceito é capaz de ser clarificada. Em cada um desses acontecimentos, dessas narrativas que servem de fonte para a reflexão filosófico-teológica de nossa autora, de cada um deles, transborda, flui aquilo que constitui a percepção geral, o estado de coisas, o estado mais fundamental da relação entre Criador e criatura, no seio do qual é preciso que a reflexão teológica dê conta de esclarecer como acontece o processo da expiação, da reunificação entre Deus e a humanidade. É um ponto sinalizado como falha por alguns leitores
do livro de Stump, novamente entre eles William Lane Craig, o papel central que a figura teológica do Espírito Santo, desempenha na realização da obra expiatória, tanto quanto ou talvez mais do que Jesus Cristo e aquilo que ele experimenta em sua vida. Afinal, para o curso da história humana, o acesso que se tem àquilo que Jesus experimentou e a possibilidade que se tem de desfrutar da habitação mútua tornada possível por aquilo que Cristo experimentou, este acesso é tornado possível na descrição teológica por meio da relação com Deus Espírito, com o Espírito Santo. Todos aqueles que creram em Jesus em seguida ao tempo em que ele viveu e padeceu, tomam conhecimento do que ele fez por meio da narrativa da sua história e estão em relação com ele, com Deus por meio dele, nesta vivência que a teologia cristã caracteriza como uma vivência do Espírito, como uma vida no Espírito, como o desenvolvimento da habitação do Espírito, do fruto do Espírito, dos dons do Espírito, todas essas noções que desempenham um papel central na caracterização que este livro Expiação faz daquilo em que consiste uma vida alcançada pelos efeitos da expiação, daquilo que a teologia chama de uma vida sob a graça. Mas isso que leitores como Craig apontam como sinal de preocupação na teorização de Stump, a centralidade que a pessoa do Espírito assume em sua interpretação da doutrina, poderia ser considerado, e novamente eu apelo ao teólogo citado pelo próprio Craig, entre as referências para se pensar a doutrina da expiação, a saber, Wolfhard Pannenberg, como uma tarefa a ser perseguida pela reflexão teológica, uma tarefa frequentemente negligenciada. Novamente, a quem queira consultar e expandir esse ponto da reflexão, na edição padrão da Academia Cristã da Teologia Sistemática de Pannenberg, no volume 2, página 619, Pannenberg diz que a atuação do exaltado e a atuação, ou seja, de Cristo exaltado e a atuação do Espírito, nem sequer foram consideradas essas duas atuações na doutrina da ortodoxia protestante sobre a expiação. Foi isso que ocasionou, diz Pannenberg, o objetivismo da doutrina da ortodoxia protestante a respeito do papel reconciliador de Cristo. Ou seja, foi isso que fez com que a explicação padrão do protestantismo para como se dá a expiação, para como se dá a reconciliação entre Deus e humanidade, objetificasse, absolutizasse uma metáfora sobre uma disputa judicial, sobre uma relação entre réu e juiz, e deixasse de levar em conta isso que é também definidor da ideia e da doutrina da expiação, a saber, a relação pessoal que está dada desde sempre e deve ser nutrida precisamente pela obra expiatória entre Criador e criatura, entre Deus e os seres humanos, apesar da pecaminosidade deles. É pelo fato de a natureza humana ser marcada pela desejabilidade, ser movida pela vontade, ser definida pela sua liberdade, que é a sua capacidade de exercer atos voluntários, de fazer aquilo que ela quer, segundo descreve Stump, Tomás, lido por Stump,
é isso o que torna necessário que uma teoria da expiação seja não só exemplarista, embora ela possa ter um momento exemplarista, como no momento da teoria de Stamp, em que o papel do sofrimento de Cristo é enternecer os corações humanos, mas além disso ela precisa ser, na caracterização de Stamp, metafísica. Se a condição humana fosse redutível ao intelecto humano, aquilo que somos capazes de saber, de conhecer, de assimilar, de entender, uma metáfora como a do julgamento da nossa conduta seria suficiente para teorizar aquilo que está em jogo na reconciliação entre Criador e criatura. Mas é pelo fato de a nossa condição não se conter, não se reduzir a isso, não ser contida por isso, mas ser marcada por uma propulsão, por uma liberdade, por um dinamismo, é que qualquer que seja a explicação que se dê para a noção de expiação, ela tende a envolver uma solução de tipo realista, de tipo ontológico, de tipo capaz de situar o exercício humano da sua liberdade, da sua existência, no próprio interior da vida divina, e não apenas como uma parte que responde a ela ou que é julgada por ela. Uma percepção, aliás, que o próprio Tillich nós poderíamos acrescentar ao propor a tipologia das teorias da expiação entre aquelas que são predominantemente objetivas e as que são predominantemente subjetivas, naquele mesmo momento de sua teologia sistemática, e ao lembrar o acréscimo de tipo subjetivista que Tomás faz à teoria da satisfação de Anselmo, Tillich percebe que aquilo a que se dirige a tentativa, o progresso da reflexão sobre a expiação, a tentativa de que ela dê conta das diferentes facetas da experiência humana e da experiência humana da relação com Deus, das potencialidades e falhas que há do lado humano nessa relação, aquilo a que essa teorização se dirige é a uma noção de participação de Tillich, é a noção de que a vida humana, a experiência humana, participa da relação que o Criador tem com a sua criação e o próprio Deus se permite participar dessa que é a experiência que as suas criaturas têm, uma experiência marcada, como temos visto, ser tão importante para Stamp enfatizar, marcada pelo sofrimento. Como quer que nós caracterizemos a justiça divina, que é realizada, cumprida, satisfeita pela obra expiatória, e da qual tem de dar conta a ideia de expiação, essa justiça tem de ser apenas outro nome para aquela que é aquele que é o próprio caráter da relação de Deus com aquilo que ele criou, ou seja, o caráter de mantê-lo sendo o que ele é, mantê-lo no ser e assim mantê-lo bom, mantendo a sua natureza em certo sentido, portanto respeitando a sua liberdade e assim numa relação com ele que é de amor de modo definidor, sendo todas as outras características dessa relação subsidiárias a essa natureza primordial, a natureza amorosa da relação entre Deus e a humanidade. Nos termos de Stamp, essa é uma das pílulas do livro com que a gente termina essa videoaula,
a justiça de Deus é tão somente um aspecto da bondade e do amor divinos. E isso está refletido no lado humano e no lado divino, no lado subjetivo e no lado objetivo daquilo que a expiação faz, porque o caráter interrelacional, o caráter baseado, dependente do amor, está verificado tanto naquilo que constitui a realidade humana, a realidade criacional, a realidade terrena, finita, como aquilo que constitui a realidade divina. Se o objetivo da expiação, da reconciliação entre Deus e humanidade é tornar a humanidade participante daquilo que Deus é, portanto, deificá-la, é torná-la parte daquilo que é ser Deus, aquilo que a expiação faz precisa ser uma intensificação daquela que é a própria natureza divina, a saber, uma relação entre pessoas, uma relação, como anuncia a teologia cristã, entre Pai, Filho e Espírito, uma relação comunitária. É isso em que Deus consiste. Nos termos de Stamp, na segunda e última pílula com que a gente conclui, nem a deificação, nem a deidade são algo que uma pessoa em particular possa ter isoladamente, nem mesmo uma pessoa divina, visto que há mais de uma pessoa divina em Deus. E já que toda a ênfase está e precisa ser posta na relação interpessoal, na nossa próxima e última videoaula, a quinta deste minicurso, nós vamos atentar às pessoas que Stamp traz à sua discussão sobre a expiação, verificando ainda aqui rapidamente como é que nesses casos concretos, nesses exemplos reais, se verifica a expiação tal como entendida pela teoria que a nossa autora oferece. Esse vai ser o assunto da aula 5 e eu espero vocês.